Tudo bem, alunos? Estamos aqui para mais uma aula da nossa letiva rangomática e nesta aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade anterior. É aquela atividade em que quer que nós comparamos ali a área plantada de soja no Brasil em hectares em relação ao nosso estado de Rondônia, a área do nosso estado de Rondônia. Então, o que precisamos para realizar essa atividade? Primeiro, saber qual que é a área plantada de soja no Brasil. E no Brasil nós sabemos, através do texto que eu coloquei lá no formulário para vocês, que nós temos 36.950.000 hectares plantados de soja. Então, uma área muito grande. E o nosso estado de Rondônia, pessoal, ele possui 23.757.000 hectares de área total. Tá? Não é a área plantada de soja aqui no estado de Rondônia, é a área total do nosso estado. Qual que era o exercício? Comparar em relação de tamanho e porcentagem a área plantada de soja no Brasil com relação à área total do estado de Rondônia. Para que fazer essa relação? Para vocês dimensionar a quantidade de soja que nós temos plantada no Brasil em relação ao nosso estado de Rondônia. Será que a área plantada é maior que o estado de Rondônia? E se for maior, quantos por cento é a mais essa área plantada do nosso estado? Um exemplo para vocês. Nosso estado de Rondônia tem 27.757.600 hectares de área. Logicamente que é menor que a área de soja plantada no Brasil. Nós sabemos que são 36.950.000, ou seja, já sabemos que o estado de Rondônia é menor em relação à quantidade de área plantada de soja no Brasil. Mas essa quantidade, em porcentagem, quanto que vai ser? Por isso, nós vamos realizar um cálculo, e eu vou pedir para vocês acompanhar comigo esse cálculo. Eu já tenho ele já pré-projetado aqui para nós trabalharmos esse cálculo e dimensionar a questão de soja plantada no Brasil em relação à área do estado de Rondônia. O que precisamos para fazer esse cálculo? Ele tem várias formas de fazer. A forma que eu vou trabalhar para vocês é o seguinte. O estado de Rondônia tem essa medida aqui em hectares, ou seja, 23.757.600 hectares. Essa medida corresponde a 100% do nosso território aqui. Então, eu tenho a área agora de soja plantada no Brasil, que é 36.950.000. Qual é a porcentagem em relação, estou trabalhando uma regra de 3, em relação ao estado de Rondônia? Qual que vai ser a porcentagem? Então, nós vamos fazer uma regra de 3, multiplicando-se cruzado. Eu tenho aqui, então, 23.757.600x, que é igual, olha essa multiplicação, 36.950.000 vezes 100. Como que eu faço? Eu só vou pegar esses dois zeros aqui e colocar atrás do valor 36.950.000. Eu já realizei a multiplicação. Lembrando, multiplicar por 10 adiciona o zero, multiplicar por 100 adiciona os dois zeros, multiplicar por 1.000 adiciona 3 zeros. Qual que é a nova medida que eu tenho agora? Eu tenho aqui 3.695.000.000 de hectares. Tá? O que eu vou fazer agora? Lembrando que esse valor está com x, então vou isolar ele e passar dividindo embaixo do 3.695.000.000 o valor de 23.757.600, para mim ter o valor em porcentagem que representa a área de soja plantada do Brasil em relação ao estado de Rondônia. Significa 155,52%. Ou seja, pessoal, eu tirando a área do estado de Rondônia, eu preciso ainda de 55,52%. Ou seja, para o estado de Rondônia ocupar a área de soja plantada no Brasil, eu tenho que pegar o estado de Rondônia mais metade dele, tá? Para que ele ocupasse ali a área plantada de soja no Brasil. Um pouquinho mais da metade, 55,52%. Ou seja, com esse cálculo nós conseguimos dimensionar que a área plantada de soja no Brasil é enorme. Ela é maior que o estado de Rondônia. Um estado de Rondônia e meio praticamente de área de soja plantada
no Brasil. Tá? Então esse era o nosso exercício para ser trabalhado lá na aula anterior. Tá bom? Então, vamos voltar agora para a nossa atividade dessa semana. Essa semana nós vamos desenvolver uma atividade bem mais tranquila. Tá? Nós vamos agora trabalhar a soja e, em especial, a questão do óleo de soja também, dos derivados de soja que nós trabalhamos, que nós utilizamos na nossa residência. Tá bom? Qual que é a atividade? Eu deixei para vocês um texto base aqui, trabalhando a questão dos derivados da soja, quais são os alimentos. E vocês em casa vão fazer uma tabelinha para mim, tá? Com o nome do produto e a quantidade do produto que a sua família consome por mês. Tá? Um exemplo, minha família consome 3 litros de óleos por mês. Então você vai marcar o nome do produto, óleo de soja, quantidade, 3 litros. Cuidado, às vezes o óleo de soja não é 1 litro para cada garrafinha daquela, geralmente 900 ml, 800 ml. Então você vai ter que observar, tem 3 de 900, então vai ser 2 litros e 700 ml, ou 2,7 litros, tá? Cuidado com essa parte. Aí lá na segunda questão qual é o produto mais consumido pela sua família que contém óleo de soja? Tá? O que vocês mais consomem que tem óleo de soja? Então vocês vão ter que observar o que vocês mais consomem, qual o alimento que mais consomem. Para vocês saberem, observe o alimento processado se ele contém lá óleo de soja, algum derivado do óleo de soja, tá bom? Ou algum produto que vocês fazem, exemplo, pão. O pão vai quanto de óleo? Vai uma xícara de óleo. O bolo vai uma xícara de óleo, meia xícara de óleo. Nós comemos bolo, às vezes, várias vezes por semana. Então, a quantidade que nós consumimos de óleo desse alimento, né, dentro desse alimento, é muito grande. Então, vocês vão dimensionar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo no privado, via WhatsApp. Estou disponível para atender vocês. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Valeu!